Dois próximos jogos do Flamengo podem render ao Flamengo 83 milhões de reais. Mas por que pode ganhar isso? Eu vou explicar para você já já. O Flamengo emitiu um comunicado oficial para falar sobre De La Cruz. E também vou trazer aqui declaração do Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Tem também renovação de contrato de Varela. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, aquele pedido clássico para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal, igual o time do Flamengo com o Felipe Luiz, vai crescendo de produção, crescendo de número de inscritos. Vamos para as informações. Antes de mais nada, quero deixar aqui minha nota de repúdio. Bruno Henrique fora da seleção da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Os dois atacantes que entraram. John Ares, até aí tudo bem, porque novamente fez uma grande partida com a camisa do Fluminense, fez um golaço de falta, e o Harry Kane entrou também. Com todo respeito à FIFA ou a quem escolheu essa seleção, o Bruno Henrique não está nessa seleção é um absurdo para mim. Ele, em 36 minutos em campo, ele fez um gol extremamente importante, deu uma assistência e jogou muita bola contra o Chelsea. Não foi contra um time qualquer, foi o Chelsea, um dos maiores clubes da Europa. Então, acho que o Bruno Henrique deveria estar. E minha nota de repúdio é a mesma da primeira rodada, porque na ocasião o John Ares também não entrou. E eu fiquei assim, que isso, cara? John Ares joga vôlei, porque o John Ares na primeira rodada do jogo do Fluminense contra o Borussia jogou muita bola. E agora o Bruno Henrique não entrou. Ainda sobre esse jogo do Flamengo contra o Chelsea, uma curiosidade. Eu li no site do Coluna do Fla. Durante o confronto entre Flamengo e Chelsea, 3 jogadores do Flamengo ultrapassaram a marca de 10 quilômetros percorridos na partida. Jorginho, Pulgar e Ayrton Lucas. No lado do time inglês, Malo Gusto foi o jogador que mais correu. O top 5, o Jorginho percorreu 10 quilômetros e 820 metros. O Eric Pulgar, 10 quilômetros e 68 metros. Ayrton Lucas, 10 km e 12 metros, Malo Gusto, 9 km e 978 metros e Gonzalo Plata, 9 km e 849 metros. Além dos jogadores estarem percorrendo uma distância que chama a atenção, eles também estão fazendo aquilo que a gente diz no futebol, que é correr certo. Então, quando corre certo, você cansa bem menos, isso sem sombra de dúvidas. Eu pego o exemplo do time do Tite, que eu acho que corria muito, mas de uma maneira bem errada. Já o time com o Felipe Luiz corre de uma maneira extremamente certa. Vamos para o assunto De La Cruz já, galera. É o seguinte, hoje pela manhã o Flamengo emitiu uma nota oficial sobre De La Cruz. Abre aspas. Após reiniciar os trabalhos em campo, o meia-campista De La Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exame de imagem realizado no último domingo não identificou nova lesão no local. Nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo. Beleza, depois dessa nota oficial do Flamengo, o jornal o Globo publicou a seguinte informação. De La Cruz volta a sentir dores no Flamengo, está fora do Mundial. Retorno em fases finais é visto como muito improvável e recuperação é delicada. Beleza. Aí, logo depois, o Flamengo emitiu uma outra nota sobre o De La Cruz. Esclarecimento. Diante de informações divulgadas por alguns veículos, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não é correta a notícia de que o meia-campista De La Cruz estaria fora da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse dado não consta em nenhum boletim oficial divulgado pelo clube e não condiz com a realidade. A participação do atleta na competição seguirá condicionada à evolução do seu quadro, além da sequência do Flamengo no torneio. Beleza. Eu soube de bastidores dessa situação. O que aconteceu? Após a notícia publicada pelo jornal o Globo, o De La Cruz, entre aspas, nos bastidores, eu vou botar entre aspas porque foi a palavra utilizada por uma pessoa do Flamengo, ficou revoltado com essa situação. Como assim? Estou fora da Copa do Mundo de Clubes? E por quê? Não que ele tenha algo contra o jornal o Globo, mas ele não gostou de ler isso. Além disso, a pessoa me disse que o De La Cruz sentiu muito golpe pelo fato de estar novamente com dores no local. Ficou triste porque ele é guerreiro, está fazendo tudo para jogar aqui nos Estados Unidos. Vinha na sua melhor sequência no Flamengo e teve esse problema.
atingiu demais o jogador, atingiu em cheio. Voltou para o campo e 2 dias deu uma regredida pequena, mas não é nada que seja irreversível. Então, o De La Cruz está muito chateado com toda essa situação. O Flamengo, entendendo o lado do jogador, emitiu essa nota para desmentir que ele está fora da Copa do Mundo de Clubes, por ter dito internamente para o próprio jogador que depende também da recuperação dia após dia. Então, é uma situação que envolve também o lado psicológico do atleta. Eu duvido que ele esteja feliz com essa situação. Eu duvido que ele não queira estar atuando nessa competição, que é uma competição que está dando visibilidade a muitos jogadores. E é óbvio que ele quer estar fazendo aquilo que ele ama fazer, que é a profissão dele, que é jogar futebol. E ele não entra em campo desde o dia 10 de maio, gente. Há mais de um mês fora, bota aí 43 dias já fora. E vai bater 45, porque ele não vai entrar em campo amanhã contra o Los Angeles. Então, assim, uma situação que o jogador está triste. O Departamento Médico do Flamengo está fazendo tudo o que pode para deixar esse jogador à disposição. Mas lembrando, é um jogador que chegou ao Flamengo já com histórico de problemas físicos que chamava a atenção. Tanto é que, na ocasião, muita gente questionou se a negociação foi boa ou não para o Flamengo, pagando uma multa rescisória à vista de 18 milhões de dólares, na época, cerca de 85 milhões de reais. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Na ocasião, eu elogiei a contratação, então não vou ficar aqui dizendo foi uma contratação ruim. Infelizmente, até o momento, o custo-benefício não está valendo a pena para o Flamengo. Será que tem jeito? Só o tempo dirá. Torcer para ele voltar a campo o mais rápido possível e que ele possa desempenhar bem. Uma boa notícia envolvendo o Varela, inclusive. Vocês vão se recordar que nos últimos dias eu disse que o José Boto iria se reunir com o empresário do Varela, que é o mesmo do Enzo Fernandes, meia do Chelsea. E lá na Filadélfia mesmo, o José Boto se reuniu. Então, só trazendo essa atualização, tudo fechado, tá? Agora é só assinar literalmente o documento. Isso será feito após o retorno ao Rio de Janeiro e o novo vínculo do Varela vai ser até dezembro de 2027. Particularmente, eu acho extremamente importante essa renovação de contrato, porque caso o Wesley seja de fato vendido, o Varela tem capacidade e condições de assumir a titularidade na lateral direita, já mostrou isso. E é um jogador extremamente barato, eu falo isso barato porque o salário dele não é alto, tá? Não é alto, podem acreditar nisso. E é um jogador que entrega dentro e fora de campo. O Felipe Luiz é apaixonado por Varela, pela forma que ele se entrega no dia a dia no clube. O próprio Felipe Luiz já fez vários elogios ao Varela, que se todo jogador fosse igual ao Varela, o Flamengo com certeza ganharia muitos títulos. O Flamengo já faturou nessa competição, na Copa do Mundo de Clubes, quase 28 milhões de dólares, que dá em torno de 150 milhões de reais. Caso o Flamengo vença o Los Angeles, vai ganhar mais 11 milhões de reais. E nas oitavas, se o Flamengo passar das oitavas para as quartas, o Flamengo vai ganhar mais 13 milhões de dólares. Ou seja, 2 milhões de dólares da vitória em cima do Los Angeles. E mais 13 por chegar às quartas, 15 milhões de dólares, que dá em torno de 83 milhões de reais. São 2 jogos extremamente importantes para o Flamengo, obviamente, para a visibilidade, a famosa internacionalização da marca, mas é extremamente importante também por conta da parte financeira. E nas oitavas o Flamengo provavelmente vai pegar o Benfica, e eu não acho nenhum absurdo pensar numa vitória em cima do Benfica, e não estou falando isso por conta da situação envolvendo Flamengo e Chelsea, porque antes mesmo de Flamengo e Chelsea eu falei isso, que não era nenhum absurdo o Flamengo ganhar do Chelsea, e ganhou de uma maneira genuína, ganhou de uma maneira soberana, e diante do Benfica não é nenhum absurdo, pelo contrário, eu acho que Flamengo e Benfica, o Flamengo chega como favorito para esse duelo. Então, de olho na competição e de olho também no bolso, o Mengão vai se preparando para pegar as equipes que vão encarar pela frente. Mudando de assunto agora, vamos falar do Zico, nada mais, nada menos, maior ídolo da história do Flamengo. Por falar nisso, um debate que eu estava tendo com alguns amigos. Isso é muito pessoal, tá, gente? Idolatria é algo muito pessoal. Eu não critico ninguém por considerar tal jogador ídolo, por não considerar um jogador ídolo. Repito, é algo pessoal. Mas, de 2019 para cá, quem é o maior ídolo dessa geração? E o debate estava sendo entre Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Quero saber qual é o seu voto. De 2019 para cá, quem é o maior ídolo? Quem você considera o maior ídolo? Bruno Henrique, Gabigol
ou Arrascaeta? Diz aí a sua opinião. Eu tenho a minha. Se vocês quiserem saber a minha opinião, eu posso dar aqui futuramente no canal. Dar a opinião. Mas, enfim, quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Vamos falar aqui do maior ídolo. Esse aí, sem sombra de dúvidas, é o maior. Não sei o que você pensa. É o maior ídolo da história do Flamengo. É o Zico. E o Zico, ele foi lá na Casa Flamengo, lá em Orlando, que é um local que está servindo ali de evento para a torcida do Flamengo, onde eles estão se encontrando, enfim, é um local bem bacana. O Flamengo mandou bem demais montar esse local lá em Orlando e está sendo um maior sucesso. Vários torcedores que estão comparecendo, estão me mandando vídeo, foto, elogiando bastante. E o Zico estava por lá. Tirou foto com torcedores, enfim, fez a festa da torcida. E ele também deu uma declaração ao GE dizendo o seguinte sobre a competição da Copa do Mundo de Clubes, como os europeus estão tratando. Uma declaração bem interessante. Significa, abre aspas, significa que cada vez mais o Flamengo vai adquirindo o respeito dos outros continentes. Podem conhecer melhor vendo do que só ouvindo falar. O Flamengo fez investimento em jogadores importantes e com experiências em grandes clubes e grandes seleções. Eles estão vendo de perto. Quando você vê jogando, muda de figura. Tem existido uma supervalorização do futebol europeu. É preciso dar um basta nisso. Eles não são donos, eles começam a arrumar muitas desculpas quando a coisa não vai legal. Parece que eles não sabem jogar nas adversidades. Quando tem alguma coisa diferente, o calor, o fim da temporada, isso tudo a gente fazia e ninguém ficou enchendo o saco, reclamando disso ou dando desculpa quando perde. Eu acho que isso é que está acontecendo. São grandes times que são verdadeiras seleções. Quantos espanhóis tem no Real Madrid? Quantos ingleses tem no City? Quantos alemães tem no Bayern? O Flamengo está numa situação como essa. Tem seleção uruguaia, chilena, brasileira. Está pau a pau. O negócio está todo mundo bem, em forma para chegar e dar conta do recado. Fecha aspas para, repito, o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico, o Galinho. Gente, é exatamente isso que eu gostaria de falar aqui no canal, eu vou repetir. Óbvio, isso é óbvio, gente, é óbvio que o futebol europeu ainda está acima do futebol sul-americano. E por um fator absoluto, finança, ponto, dinheiro, é o dinheiro que está lá. Eles contratam quem eles querem, não tem como bater de frente. A moeda deles é muito mais valorizada que a nossa, isso não tem discussão. O futebol europeu está acima, ponto. O futebol europeu está, entre aspas, não ligando para essa competição, eles não estão nem aí. E é nítido isso, tá? É nítido. Ah, beleza, eles querem ganhar, beleza, mas eles não dão a valorização que nós, aqui do futebol sul-americano, a gente dá para um tipo de competição como essa. E tá tudo bem. Isso não é passar pano para os europeus, não, tá? Pelo contrário, eu acho que o futebol sul-americano, os brasileiros, tem que tirar proveito dessa situação. Se eles não estão dando o devido valor, o futebol brasileiro vai dar o devido valor. E está dando o devido valor. O futebol brasileiro vai dar a vida em campo para conseguir conquistar a vitória e, quem sabe, o título dessa competição, que para nós é uma competição maravilhosa. Se para eles não é, ninguém está nem aí. Repito, os times brasileiros têm que tirar proveito. Agora, essa desculpinha de calor, de fim de calendário, isso não cola. Isso não cola. Beleza, o futebol brasileiro, os clubes brasileiros jogam na altitude. Os clubes europeus jogam em altitude? Não. As adversidades, elas precisam ser encaradas por esses clubes agora, porque o futebol sul-americano sempre encarou. O Flamengo jogou contra o Liverpool, pô, fim de temporada, o time destruído, o próprio Jorge Jesus falou isso na ocasião. Botafogo, ano passado, foi eliminado por Pachuca. Cara, repara só na quantidade de jogos que o Botafogo fez e o tempo que teve para poder se preparar para essa competição. Não teve tempo. O Palmeiras também passou pela mesma situação recentemente e ninguém falava nada. Agora que os europeus estão se dando mal diante dos brasileiros e dos sul-americanos, é fim de temporada, é o calor. Gente, para! Não tem que ficar dando desculpa, não é isso. Mas continua achando que o futebol europeu está acima do futebol sul-americano, continua achando que os clubes europeus, os jogadores europeus, não estão nem aí para essa competição, embora ali em determinado momento eles queiram a vitória, você vê vibração do treinador, mas a gente sabe que não é a mesma animação, a mesma motivação
que nós estamos dando nesse momento. E não tem o menor problema disso. Repito, eu fico felizão de ver os brasileiros se dando bem, cara. Felizão de ver um europeu reclamando. Olha, repara aí no treinador do Atlético de Madrid reclamando, dizendo: nós tivemos a mesma pontuação que o campeão da Champions e a mesma pontuação do campeão da Libertadores e fomos eliminados. Que isso, cara? 2 meses atrás ninguém apostaria que o Botafogo fosse se classificar nesse grupo. E se classificou com mérito. O Flamengo deu um baile no Chelsea, botou os ingleses na roda novamente, com mérito. O Palmeiras está tendo bom desempenho, com mérito. O Fluminense está tendo bom desempenho, com mérito. É mérito. Agora, o fato, onde eu quero chegar, para você falar que um europeu não está dando o devido valor, na minha concepção, isso não é tirar o mérito dos brasileiros. Pelo contrário, os brasileiros estão chegando aonde estão por mérito deles. Por quê? Investiram demais, fizeram boas contratações, teve evolução na parte tática também, por vários fatores. Agora imagina se a CBF desse o devido valor ao produto dela, se o futebol brasileiro fosse melhor valorizado pela própria CBF. A gente estaria mais próximo dos europeus, sem sombra de dúvidas. Essa é a minha opinião. Usei o meu canal para dar uma opinião extensa em cima de uma declaração que eu gostei muito do Zico. Vocês concordam comigo? Enfim, podem comentar à vontade. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra direto dos Estados Unidos. E olha, se o jogo contra o Chelsea já foi histórico, agora o Flamengo vai encarar nada mais nada menos que o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O confronto está marcado para o próximo domingo, às 17 horas, em Miami, e o clima por aqui está pegando fogo. O adversário é gigante, sim, mas o Mengão vem mostrando uma postura mental de guerreiro, e o recado foi dado: se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora. Nesse vídeo, você vai entender por que o Flamengo chega mais pronto do que nunca para esse confronto e como Felipe Luiz, elenco e comissão estão preparando a mente e o coração para encarar os alemães. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar nessa preparação de bastidor do Mengão rumo à glória. Porque aqui, irmão, a gente acredita até o fim. Desde a confirmação do confronto contra o Bayern de Munique, a atmosfera dentro do Flamengo tem sido de foco total, mas também de confiança. Os jogadores, que poderiam estar pressionados, mostram outra atitude, estão motivados. Cada fala nas entrevistas reforça o espírito desse elenco. Wallace Ian, por exemplo, autor do gol contra o Los Angeles FC e destaque em campo, mandou a real: não tem monstro nesse Mundial. E essa frase resume bem o sentimento do grupo. Eles respeitam o Bayern, sabem que é um dos maiores clubes do mundo, mas também acreditam na força do que vem construindo juntos. Alan, volante que jogou como titular na última partida, reconheceu a intensidade do adversário, mas lembrou que são 11 contra 11. Já Arrascaeta, líder técnico e símbolo de equilíbrio, foi direto: não vamos abrir mão do que é o Flamengo. Ou seja, nada de mudar estilo, nada de se encolher. O Mengão vai para cima, com personalidade e coragem, como manda a história rubro-negra. Enfrentar o Bayern de Munique não é apenas mais um jogo. É um daqueles momentos que definem carreiras, que viram manchete, que entram para a história. Um duelo que, desde o sorteio, já causava apreensão em parte da torcida. Mas dentro do grupo rubro-negro, o discurso é diferente: ninguém se abate. A comissão técnica sabe que será preciso uma preparação estratégica, intensa e inteligente. Felipe Luiz, com sua convicção inabalável, mantém o planejamento focado em manter a identidade do time. A posse de bola, a troca de passes, a agressividade no terço final, tudo isso será mantido. E a preparação mental ganha destaque. Se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora, disse um dos jogadores, resumindo o espírito que reina no elenco. Contra um time que é top 5 da Europa, com atletas de elite, o Flamengo vai apostar em união, sacrifício e estratégia. Porque, às vezes, é na adversidade que os maiores triunfos são forjados. Dentro do vestiário, o clima é de concentração absoluta. Não há espaço para deslumbre, mas também não existe medo. O Flamengo sabe que enfrentará uma máquina alemã, precisa, veloz, forte, mas também sabe que gigantes caem. E a história do futebol está cheia de exemplos assim. Felipe Luiz poupou titulares no jogo contra o Los Angeles FC justamente para ter um time inteiro voando fisicamente no domingo. A comissão técnica estuda o Bayern em cada detalhe, movimentações, padrões, transições, pontos fracos. E os jogadores absorvem tudo com fome de superação.
Arrascaeta foi eleito o melhor em campo mesmo num jogo sem brilho coletivo, mostrando que a estrela dele brilha em qualquer palco. Alan, com sua inteligência tática, já destaca a intensidade do adversário, mas reforça, são 11 contra 11. E o Wallace Ian, símbolo da nova geração, afirma sem titubear, não vejo nenhum time monstro aqui. Essa é a crença que move o Flamengo. A certeza de que com coragem, estratégia e união, qualquer gigante pode ser vencido. Domingo, 17 horas. Em Miami, o sol ainda brilha alto, mas o que aquece mesmo o coração rubro-negro é a chance de fazer história. O mundo do futebol inteiro vai parar para assistir Flamengo x Bayern. E não é apenas um jogo, é um confronto de culturas, de estilos, de filosofias. De um lado, a precisão germânica. Do outro, a paixão e o improviso sul-americano. O Bayern chega como favorito. Talvez. Mas favoritismo não entra em campo. Quem joga é coragem, disciplina e alma. E isso o Flamengo tem de sobra. A estratégia está sendo lapidada nos mínimos detalhes. Posse de bola com agressividade, marcação intensa, transições rápidas. Felipe Luís sabe que precisa neutralizar os pontos fortes do adversário sem perder a essência do time. A palavra dentro do elenco é uma só: merecimento. Eles acreditam que não estão ali por acaso. Cada treino, cada suor, cada sacrifício trouxe o time até esse momento. E agora, com o planeta inteiro assistindo, é hora de provar que a camisa do Flamengo pesa. E pesa muito. O Bayern tem estrutura, estrelas e história. Mas o Flamengo tem algo que os alemães ainda não enfrentaram neste Mundial, uma torcida que se transforma em exército. Mesmo longe do Maracanã, o rubro-negro invade os estádios como se estivesse em casa. Em Miami, o clima já é de final antecipada. Bandeiras tremulando, camisas por todos os lados, gritos de guerra ecoando pelos arredores do estádio. É impossível ignorar a presença da nação. E isso faz diferença. O Flamengo não entra em campo com 11. Entra com milhões. Dentro das quatro linhas, a expectativa é que Felipe Luís mantenha a base do time titular, mas com atenção especial na recomposição e nas bolas longas, ponto-chave do jogo alemão. Wallace Ian deve seguir como titular após o gol contra o Los Angeles FC, e a presença de Arrascaeta é tratada como essencial para a criatividade no meio. Do banco, nomes como Bruno Henrique e De La Cruz podem ser armas letais. A preparação vai além do físico. Psicologicamente, cada atleta sabe que este é o tipo de jogo que define legados. É mais do que vencer, é marcar o nome na eternidade. Encarar o Bayern de Munique não é simplesmente jogar contra um time europeu. É enfrentar um dos projetos mais consolidados do futebol mundial, com atletas acostumados à pressão, à intensidade e aos grandes palcos. Mas o Flamengo também sabe jogar sob os holofotes. A vitória contra o Chelsea deu moral e reforçou a ideia de que, quando joga junto, esse elenco rubro-negro é capaz de qualquer coisa. Felipe Luís, com sua serenidade de quem conhece a elite europeia por dentro, reforça a importância de manter a convicção tática, mesmo diante de um adversário tão qualificado. A preparação inclui treinos específicos para neutralizar as transições rápidas do Bayern, principalmente pelas laterais, onde os alemães são letais. Mas a chave será emocional, manter a cabeça fria e o coração quente. Para muitos jogadores, será o maior jogo da carreira. E é justamente isso que acende a chama da superação. O Flamengo não vai apenas para competir. Vai para mostrar que o futebol brasileiro, quando organizado, focado e motivado, pode sim bater de frente com qualquer potência. E que a camisa rubro-negra não teme nenhum escudo europeu. Enquanto o elenco se prepara em solo americano, a nação rubro-negra faz o que sabe de melhor: empurrar. Pelas redes sociais, milhares de torcedores já estão mobilizados com mensagens de apoio, vídeos de incentivo e promessas de fé para o domingo. A hashtag Vamos Pra Cima Bayern se espalhou rapidamente, com flamenguistas ao redor do mundo acreditando que é possível repetir o feito de 1981. A atmosfera é de guerra santa, e a mística rubro-negra começa a tomar forma. Os mais velhos relembram Zico e companhia, os mais novos se inspiram em Arrascaeta, Bruno Henrique e Wallace Ian. É como se toda a história gloriosa do clube ganhasse nova vida nesse momento. O adversário é gigante, mas o Flamengo é feito de momentos improváveis, de viradas históricas, de conquistas arrancadas com garra e suor. A torcida sabe que não é o favoritismo que define o vencedor, e sim a alma colocada em cada dividida, cada passe, cada gol. E se tem uma coisa que a torcida do Flamengo entende, é de alma. Os jogadores vão entrar em campo com milhões ao lado, mesmo longe do Maracanã. Porque onde há um rubro-negro, há um grito de guerra. Domingo, às 17 horas, em Miami, não será apenas um jogo.
Será o teste definitivo de um projeto, de um sonho, de um elenco que se preparou com sangue nos olhos para desafiar os gigantes. O Bayern é uma potência, sim. Mas o Flamengo carrega nas costas a força de uma torcida que não aceita menos do que a glória. Felipe Luiz sabe disso. Cada jogador sabe disso. E mais do que técnica, será preciso coragem. Vai ser um jogo em que cada dividida parecerá uma final. Cada chute, um suspiro. Cada lance, uma explosão de esperança ou de tensão. O Brasil inteiro estará assistindo. A Europa, desconfiada. E o mundo, prestes a conhecer, de novo, o poder da camisa rubro-negra. O Flamengo vai precisar de disciplina tática, inteligência, frieza, mas também de raça, de paixão, de um espírito indomável. Não se trata apenas de vencer o Bayern. Se trata de mostrar ao planeta que o futebol sul-americano ainda pulsa forte, que o Flamengo é, sim, capaz de bater qualquer um. E se for para cair, que seja lutando como gigante. Mas se for para vencer, e é para isso que esse time foi formado, que seja com a marca registrada do Flamengo, coração quente e alma flamejante. Agora é contigo, nação. Chegou a hora de unir fé, camisa e coração. Domingo, cada um de nós entra em campo junto com esse elenco. Não importa onde você esteja, em casa, no trabalho, na rua, o grito vai sair do peito como se estivesse nas arquibancadas de Miami. Se você acredita, já somos milhões jogando juntos. Esse time já mostrou que não teme nome, camisa ou grife. Já passou pelo Chelsea com autoridade, virou jogo, mostrou maturidade. Agora é o Bayern. Mas o espírito é o mesmo, lutar até o último minuto, com a alma rubro-negra brilhando em cada jogada. Se você sentiu orgulho dessa caminhada até aqui, se vibrou a cada gol, a cada vitória, então já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o bonde da informação rubro-negra não para. E claro, comenta aí, você acredita que o Flamengo vai eliminar o Bayern? Deixa a tua opinião e compartilha esse vídeo com outros flamenguistas. Mostra que aqui, a paixão é maior do que qualquer gigante europeu. E se você ama o Mengão, precisa conhecer o e-book A Verdadeira História do Flamengo. O link está fixado nos comentários. Porque entender o passado é enxergar o tamanho do nosso futuro. Vamos com tudo, nação. Porque aqui é Flamengo. E aqui, ninguém joga sozinho.